Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os representantes da Juventude do PT, Ronald Sorriso, e da Juventude do PSDB, Alberto Zafran. Ronald, sucessão presidencial. O Lula é o único candidato, é a única opção do PT. Caso o presidente não consiga ser candidato, como é que você vê uma possibilidade do partido ter que escolher um outro nome? Há alguma outra opção dentro do partido? Se cogita algum outro nome? Como é que a juventude encara essa possibilidade de haver uma confirmação da condenação em segunda instância e o presidente não poder se candidatar? Olha, Ricardo, o PT tem quadros aos montes, né? A gente pode falar do prefeito que prefeitava São Paulo, que é o Fernando Haddad. Nós podemos falar de Jacques Wagner, que elegeu o sucessor, reelegeu o sucessor. Nós podemos falar de vários quadros, mas a gente só tem um plano. O nosso plano A, B, C, D, até a linha Z, é Luiz Inácio Lula da Silva. E por um único motivo, é muito simbólico para o povo brasileiro eleger Lula. E a gente não trabalha, nesse momento, com a possibilidade do Lula ser condenado e preso. A gente trabalha pela inocência dele. Mas em sendo preso injustamente, nós vamos reafirmar sua candidatura até onde for possível e fazer uma grande campanha para denunciar esse Supremo, que é corrupto e vendido para a grande burguesia nacional e internacional. O que estão fazendo no Brasil, vendendo o seu petróleo, vendendo as suas estatais, vendendo a sua empresa, vendendo os nossos futuros. O que eles estão fazendo no Brasil é um crime contra a humanidade. O que eles estão fazendo é praticamente transformando o Brasil numa terra arrasada, como se tivesse passado uma grande guerra aqui, Ricardo. E a gente precisa reverter isso. E o Lula, que foi construtor também da democracia brasileira, junto com tantos outros, ele precisa ser reposicionado como presidente da República. Para a gente, por exemplo, voltar a ter um debate sobre o racismo no Brasil. Né? A gente avançou bastante no governo Lula e o governo Temer e do PSDB parece que não reconhece isso, que reduziu drasticamente o investimento contra a violência contra a mulher. E a gente precisa reposicionar o Lula na presidência da República, nessa disputa eleitoral, para a gente poder fazer isso e fazer muito mais, dar esperança para o nosso povo. Lula é o plano de A a Z do PT. Alberto, o PSDB hoje é um partido dividido. A própria votação da denúncia contra o presidente Temer deixou claro isso. Sim. A bancada se apresentou totalmente dividida. A parte da bancada votou contra, a parte da bancada votou a favor. Ou seja, essa falta de clareza, falta de posição em relação ao governo Temer, que hoje até saiu uma matéria no jornal dizendo que é o presidente mais rejeitado do planeta. O Globo hoje trouxe uma matéria dizendo isso, que, enfim, entre todos os mandatários do planeta, o que tem a maior rejeição do mundo é o presidente Temer, segundo matéria do jornal Globo. O fato de haver uma divisão do partido em relação a isso não traz um problema na base, a base não fica, ou seja, porque você hoje, embora você tenha a sua posição pessoal, você não pode dizer que o PSDB está afastado desse governo. Sim. O PMDB participa desse governo oficialmente com vários ministérios, 4 ministérios, e isso inclusive traz até um certo ciúmes entre os aliados do governo, porque o PSDB tem uma representação muito grande do governo e não é tão solidário, não é tão parceiro do governo nas votações que o governo considera importantes, como a votação da denúncia contra o presidente Temer. Ou seja, essa posição um pouco hesitante do partido diante de uma questão tão central no Brasil, que é o governo Temer, não traz dificuldade para vocês da juventude? Olha, traz em parte, porque a gente reconhece a responsabilidade que o PSDB tem para com o Brasil, de defender as reformas estruturantes, as que precisam ser feitas. Agora, na minha opinião, e na opinião, acredito que da maioria da juventude do PSDB, não precisaria estar presente no governo para poder apoiar essas reformas no Congresso perante a sociedade civil. Porém, o PSDB, no caso do Rio de Janeiro, para tentar trazer para a nossa realidade local, Ricardo, foi oposição ao governo Sérgio Cabral durante os 8 anos do governo Sérgio Cabral. O PT, por outro lado, fez parte do governo Cabral durante praticamente os 8 anos. Eu não vejo nenhum constrangimento por parte da juventude do PT quando se fala a respeito de todos os desmandos, todos os crimes cometidos pela quadrilha do Cabral. Há uma responsabilidade que nós reconhecemos que um partido precisa assumir, que é a de desenvolvimento e crescimento. Isso, no caso do Brasil, é muito claro. Ter a bancada dividida, para nós, é motivo de orgulho. Mais da metade dos deputados do PSDB votaram pelo prosseguimento da denúncia. Isso nos representa.
Agora, respeitamos também a posição daqueles que internamente acreditam ser necessário apoiar esse governo para poder dar continuidade, para poder dar seguimento às reformas e ao desenvolvimento econômico que está sendo feito, que está acontecendo atualmente. Alberto Zafran fez uma consideração em relação ao PT sobre a participação do PT no governo Cabral, que não há no PT, segundo ele, uma análise crítica, uma autocrítica sobre essa participação num governo que teve tantas denúncias de corrupção que culminaram com a prisão do próprio ex-governador. Ronald Sorriso, o que você diz a respeito disso? Primeiro é preciso dizer que nós rompemos com o governo do Cabral para lançar Lindbergh governador, inclusive começando um processo de reafirmação da ideologia petista no estado do Rio de Janeiro. Segunda coisa que foi necessário fazer essa aliança, porque a política, infelizmente, ela se trata de uma política nacional. O PMDB era a base do governo Lula e também do governo Dilma, e nós fizemos essa aliança também em contrapartida a esse apoio que nós recebemos. É claro que é um grande problema para nós hoje, quando a gente vislumbra e assiste, né, todas as denúncias de corrupção do que aconteceu no governo de Sérgio Cabral. Há um determinado constrangimento de nossa parte, mas essa foi uma aliança necessária para a gente poder governar o Brasil e tirar mais de 40 milhões de pessoas da miséria, né? Mudar a vida do povo. Isso foi fundamental. Agora, a gente está construindo desde então um outro processo. Tivemos Lindbergh candidato a governador, lançamos junto com o PCdoB, nosso principal aliado, a Jandira Fegali para a prefeita do Rio de Janeiro, e o partido segue firme, debatendo um outro projeto para o estado do Rio de Janeiro, totalmente desatrelado do PMDB. Diferente do PSDB, que ainda não sabe se é situação, se é oposição, porque o PSDB nacional tem sido cobrado da posição do PSDB do Rio de Janeiro, que precisa tomar lado nessa disputa do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.